Se a gente quer ter nossa vida mudada, Deus abençoa. E nós não Mateus falando aqui, mas nós também temos que fazer a nossa parte. Quem achou 1 Samuel capítulo 10, versículo 17 até o versículo 27, vamos fazer uma leitura responsiva, eu gosto muito disso. Convocou, pois, Samuel o povo ao Senhor em Mispa, a igreja, e disse aos filhos de Israel: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu fiz subir a Israel do Egito, e livrei-vos da mão dos egípcios, e da mão de todos os reinos que vos oprimiam. mas vós tendes rejeitado hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos. Lhe tendes falado: põe um rei sobre nós. Agora, pois, ponde vós perante o Senhor pelas vossas tribos, segundo vossos milhares. Fazendo hoje chegar Samuel todas as tribos, tomou-se a tribo de Benjamim. E fazendo chegar a tribo de Benjamim, pelas suas famílias, tomou-se a família de Matri, e dela se tomou Saul, filho de Quis, e o buscaram, porém não achou. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor: eis que se escondeu entre as agaches. E correram e o tomaram dali, e pôs-se no meio do povo, e era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vede já quem o Senhor escolheu hoje, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disseram: filho a ele. E declarou Samuel ao povo o direito do reino, escreveu num livro e pô-lo perante o Senhor. Então despediu Samuel a todo o povo, cada um para a sua casa. E foi também Saul para a sua casa em Gibeá, e foram com ele do exército aqueles cujos corações. Essa igreja que leu o versículo 27 todos juntos, que será parte principal desse contexto. Vamos ler junto? Mas Os filhos de Belial disseram: deixe-me nos livrar, e o desprezaram, e não lhe trouxeram presentes, porém ele se fez como surdo. como é que ele fez? Como que ele fez? Pai, nós louvamos a Ti pela Tua palavra. Peço a Ti que ajude-me, Espírito Santo, a transmitir esta palavra em nossos corações. Assim como o Senhor falou no meu coração, peço a Ti que ajuda-me a transmiti-la aos corações dos Teus filhos e das Tuas filhas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Mas nossa Senhora, faz um pouquinho para isso. Glória a Deus. Mais um pouco. Amém. Meus amados, olhamos aqui nesse texto uma transição do tempo dos juízes para o tempo da monarquia. Samuel, nós entendemos e vemos que ele é o fruto de um milagre. Desde o começo, Deus tem usado os irmãos para falar sobre oração, e foi isso que aconteceu. Samuel, fruto de oração, e ele foi criado num ambiente que as pessoas não valorizavam a Deus. Os filhos de Eli, Hofni e Finéias, eles desprezaram a Deus com suas atitudes. Eles não respeitavam a oferta que o povo levava até Deus. E Eli, o sumo sacerdote e também juiz, ele falava com os seus filhos: não é bom o que vocês fazem, mas porém sua palavra só passava de palavras e não de atitude. E Deus levanta um profeta que nem nome tem, repreende Eli e fala que ele desonrou a Deus honrando os seus filhos. E Deus fala assim: olha, como prova que eu vou tratar todos esses sinais que eu falei com você, num dia, Hofni e Finéias
seus filhos perderam a vida. E você conhece esse contexto, que eles perderam a vida. Naquela batalha, morreu mais de 30.000 soldados de Israel. Morreram os 2 filhos de Eli. Eli, quando ouve a notícia, cai da cadeira e quebra o pescoço com 98 anos. A sua esposa, a sua nora, entra em trabalho de parto e tem um filho e morre também no parto. E Deus levanta Samuel. Então Samuel, ele tinha tudo para se corromper naquele ambiente. Mas Samuel, ele temia Deus. Deus levantou ele para ser profeta. Deus levantou para ser sacerdote. E Deus levantou ele para ser juiz. Só que o tempo passa para todos nós. Esta é a realidade. Como as oportunidades que o Adorador dá, passa também. O tempo passa para todos nós. E nós devemos aproveitar o nosso tempo. Se eu soubesse, porque eu não fiz mais lá atrás, perdeu a oportunidade. Acontece que Samuel, ele recebe esse dom de Deus, porque ele também é um homem de oração. E o povo entendeu que a palavra de Deus estava com Samuel. Samuel era tão grande, cheio de Deus, que quando ele chegava numa cidade, o povo temia, porque sabia que aquele homem tinha uma palavra de Deus. Ele envelhece. No capítulo 8, nós vemos no mesmo livro que ele envelheceu e constituiu Joel e Abias, seus filhos, para ajudá-lo, para ajudar o povo. Acontece que os seus filhos não andavam no caminho de Samuel. Pelo contrário, eles recebiam suborno, eles eram corruptos. E levando então os anciãos de Israel, vai até Samuel, fala assim: Samuel, é o seguinte, os seus filhos não julgam como você, os seus filhos não andam no seu caminho, mas pelo contrário, eles aceitam o suborno. Observe que Samuel, ao ouvir isso, ficou triste, meus queridos. E a palavra foi: você já é velho. Mas só que Samuel, nós vemos que ele agiu diferente de Eli. Embora ele era um homem de Deus, os seus filhos aprenderam, mas não obedeceram. Aqui já há um leve para nós. Tem filhos que não aprendem com o ensino do pai e da mãe. Eli, pelo contrário, ele acabou passando a mão na cabeça dos seus filhos errados. Mas Samuel, ele fez o quê? A palavra do Senhor fala que ele ficou triste com aquilo. Ele foi para a oração. E Deus fala assim: olha, este povo não rejeitou você como para ser juiz. Na verdade, sou eu o rei. Então ele não passou a mão na cabeça dos seus filhos. E ele então vai orar a Deus, e Deus dá a direção. E ele então orienta o povo: olha, vamos para a sua casa. E no capítulo 9, nós vemos que naquele ensejo, Deus fala com Samuel que estaria preparando o rei. Vou falar dessa maneira. No capítulo 9, nós vemos como que aconteceu que o rei fosse até a casa de Samuel. A história de Saul, filho de Quis, foi buscar ovelhas. Coincidentemente, as jumentas fugiram dali, né? Não, Deus abriu a porteira e as jumentas fugiram. Vamos falar desta maneira, porque nada acontece por acaso. E Quis então, ele dá ordem para Saul: vai buscar as ovelhas. Já moleque, ele foi atrás de jumentas, para dizer, vamos confundir jumento com ovelhas. Jumentas, atrás de jumentas. Mas ele obedeceu ao seu pai. E quando os filhos que às vezes obedecem o pai por pouca coisa, não é? A mãe por pouca coisa, depois eu faço. A bênção está ali, meus queridos, na obediência. A obediência atrai a bênção. Deus coloca pessoas com autoridade na nossa vida para nos abençoar. E quantas pessoas que não são abençoadas porque não submetem? Ele foi atrás das jumentas. Acontece que não encontrou as jumentas. Mas olha o seu servo, fala assim: olha, nessa região aqui tem um vidente. Vamos lá buscar ele, talvez ele saiba onde está
as jumentas? Coincidentemente não, Deus direcionando. Olha, mas é mesmo? Mas não tem nada, tem aqui algo poder apresentar ao vidente. Não poderia apresentar diante do vidente com as mãos vazias? Acontece, meus queridos, que Samuel estava em oração, porque a oração é a chave da vitória. A oração é a conexão do homem com Deus. E Deus fala assim com Samuel: olha, Samuel, vamos falar assim, amanhã por esta hora eu vou trazer um homem aqui. Alguns falam que Saul não foi ungido por Deus para ser justamente o rei, mas pelo contrário, Deus que escolheu Saul. No capítulo 10, nós vemos que no capítulo 9, vamos descer um pouquinho, versículo 16, Deus fala assim: amanhã a essas horas enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel. Ele livrará o meu povo da mão dos filhos que eu tenho olhado para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. Mais uma vez, oração. Então Saul foi escolhido por Deus. Saul foi um pedido do povo a Deus. Deus quis orar, Deus deu. Acontece que Saul vai até aquele lugar. E que acontece, interessante, que quando a pessoa ouve a voz de Deus, a palavra de Deus fala que Samuel preparou o ambiente. Nós olhamos no capítulo 9 o direcionamento que foi até chegar a Samuel, e preparou até mesmo a carne para servir o rei. E quando ele chega lá, Samuel fala assim: você está preocupado com as jumentas? Já se encontrou. Olha só, que profecia, irmãos. Chegou na casa e falou: a jumenta, fica tranquilo, já está encontrada, há 3 dias. E vendo esse contexto aqui, eu quero correr bem, que no dia anterior, no versículo 10, no capítulo 10, versículo 1, que Samuel, ele pega um vaso e unge Saul para ser rei de Israel, e beija o seu rosto, e fala assim: porventura não ungiu o Senhor como capitão sobre a sua herança? Então ele foi ungido para ser rei. Como sai para ele Samuel fala assim: olha, daqui por diante você vai ter alguns sinais, e você será transformado em um novo homem. No capítulo 10 vemos que o Espírito do Senhor se apoderou dele, e ele profetizou, e como diz Samuel, ele tornara aqui um novo homem. Mas Deus, ele faz alguma assinação que nós não entendemos às vezes. Deus já tinha escolhido, porém o vaso, ele estava escondido. Deus faz assim conosco, meus queridos. Aqui tem a ver com quem? A Bíblia, Deus fala conosco através da profecia: vou te usar em tal área. Olha, eu vou usar você em libertação, em cura, em palavra, mas tudo tem um tempo. Não é porque Deus usou um vaso para poder falar para você que já vai acontecer. Tem coisa que tem tempo, meus queridos. E esse tempo cabe a nós até mesmo respeitar quem está sob liderança sobre nós. Quem que era o juiz? Samuel. No capítulo 10, Samuel convoca o povo, versículo 17. Ele convoca o povo, já sabia, convocou o povo agora para poder mostrar quem seria o rei. Olha a encenação, o teatro que faz. Samuel sabia quem era, já tinha ungido como rei, mas o povo precisava saber quem seria o rei. Ele faz toda essa encenação, começa a fazer agora vou falar assim, o sorteio, e foi direcionando até chegar na tribo de Benjamim. E chega na família que o qual pertencia a Benjamim, Saul, que era da tribo de Benjamim, a família de Macri. E quando chega as famílias, sorteia o nome de Saul. Não sei como que foi esse sorteio. Deus direcionando todo o processo. E onde estava o rei, meus queridos? Escondido na bagagem. Cadê ele? Aí perguntaram ao Senhor, cadê o homem? E que Deus falou: olha, ele escondeu entre a bagagem.
Podemos aprender aqui que de Deus ninguém esconde. Deus está vendo tudo, meus queridos. Não tem como esconder de Deus. Mas eu quero agora entrar na mensagem, até agora foi a introdução. E a palavra do Senhor fala que Samuel apresenta o rei ao povo. E alguns ficaram felizes e disseram o quê? Viva o rei! Aqui eu entro. Diga comigo, nem todos ficarão felizes com as suas conquistas. Essa é a realidade. Vai pensando, Maria, que todos ficam felizes com a sua conquista? Não ficam. Nem todos ficam felizes com a sua conquista. Vemos aqui que grande parte do povo ficaram felizes, porque o rei foi escolhido. E Samuel faz o que? Ele pega agora, o direito do rei vai ser esse, tá bom? Vocês vão ter que servir o melhor para ele, os gados, a terra, os servos, os seus filhos vão servir ele. E ali foi, e apresentou o livro diante do Senhor, e lá em Mispa, e pôs ali apresentar o rei. Observa que Samuel, ele era um profeta de Deus. Observe que Samuel era um juiz, era um homem que falava e Deus ouvia, Deus manifestava através dos trovões, Deus agia através de Samuel. Ele foi separado por Deus através do profeta, ungido através do profeta, apresentado para o povo através do profeta, mas mesmo assim, alguns desprezaram Saul. Bom, você está pensando que todas as pessoas ficam felizes com você? A certa feita eu falei para alguém, Deus falou comigo, você viu, nada. Deus falou comigo, mas a pessoa não deu credibilidade. Sabe por quê? Nem todas as pessoas ficam felizes com as suas conquistas, com as suas bênçãos. Mas eu aprendo aqui, já terminando com a mensagem, nós vemos a atitude de Saul no nosso contexto hoje. Primeiro, Saul, ele tinha convicção da sua chamada. Você tem convicção da sua chamada? Saul, ele tinha convicção do seu ministério. Se Deus chamou, meu querido irmão, está chamado, amém? Se Deus fez promessa, está feita a promessa. Não importa o que outras pessoas vão dizer, Deus prometeu, Ele vai cumprir. E às vezes nós, queridos, nós ficamos tão interessados, até mesmo sensibilizados com palavras de pessoas. Aqui é eu tenho a nossa mensagem, vem comigo. Como brindar as emoções. Palavras. E olha aqui, a palavra do Senhor fala aqui, eles desprezaram. Eles disseram, desprezaram. Como tem pessoas que têm prazer de falar palavras contra você, contra mim. Eu, antigamente, quando alguém falava algo a meu respeito, eu ficava assim, ai meu Deus, eu não merecia aquela pessoa falar aquilo comigo, mas como dói. Ficava condoendo, às vezes eu ficava com minha esposa, eu ficava doido, às vezes eu estava lá pensando, por que ela falou isso comigo? Por que isso, aquilo? E ela estava lá roncando, perdendo a noite de sono. Por isso que tem que trazer essa mensagem para o teu coração, porque às vezes nós queremos até mesmo controlar a opinião das pessoas a nosso respeito, e nós não podemos controlar. Fulano pensa com coisa a meu respeito, meu Deus, ai que dói. Fulano falou tal coisa a meu respeito, ai meu Deus, ai meu dói. Para de ser mimizento. Nós não temos controle naquilo que as pessoas falam contra nós. Tem, meus queridos? Não tem. Olha o que Saul fez aqui. Uma vez eu preguei, coloquei na rede social, teve muitas visualizações, e alguém falou assim, mas qual a lição de Saul? Claro que é a lição de Saul. Ele começou bem no ministério, sim ou não? Começou bem. O que nós devemos fazer com pessoas que não acreditam na nossa chamada? Fazer o quê? Quem quer saber? Devemos acreditar nas promessas de Deus. Se você não acreditar no seu ministério, ninguém acredita. Se você não acreditar na sua capacidade, ninguém acredita. Detalhe,
Deus fala com Abacuque que o justo viverá pela sua fé, pela sua fé. Lembro da certa feita, quando eu fui levado para estar na congregação São Geraldo, alguém disse para mim assim: sabe por que o pastor Paulo mandou você para lá? Porque a gente espera uma palavra de conforto, uma hora dessa, para a verdade. Aí ele mandou você para lá porque queria livrar de você. Mas só que um dia antes dele me chamar para ir para lá, Deus usou a missão da Cida falando: vai, que eu estou contigo. Quem vai validar, Patrícia? A palavra do profeta que Deus usou, ou a palavra do circunciso? Do profeta. Eu falei amém, querido. Sem pregar, a minha pastora de 17 anos hoje, 5 meses de idade. Alguns meses antes, a igreja tinha sofrido um atentado. Entrou um rapaz e atirou 2 membros na igreja. E eu fui lá. Eu falei: se Deus mandou, eu vou. Se você está debaixo da promessa, diga comigo: se eu estou debaixo da promessa, preciso ficar tranquilo, porque Deus é quem me guarda. Fechou, meus queridos? Se Deus está com você, fique lá, meus queridos. E eu continuo aqui, eu não queria ir para lá, falei: Deus, nunca mais vou nessa congregação, só fosse o Senhor me mandar, eu mandou mesmo. Eu voltei de lá abençoado, porque eu estava debaixo da promessa. Porque nós não devemos andar por vista, mas pela fé. Vemos aqui na palavra do Senhor que aquelas pessoas falaram assim: olha, quem ele é? Olha, versículo 27, mas o Cid de Bilial disse: este que nos há de livrar. Ou seja, colocou Saul lá embaixo, esse aqui, é esse. Vamos falar dessa maneira assim: Maria, é essa? Nem nome colocou, meus queridos. Nome na Bíblia é sinal de autoridade, de respeito. Eles falaram assim: é esse aqui? Deus usou o profeta, Deus ungiu ali através do profeta, mas mesmo assim tinha um grupo de pessoas que desprezavam ele. Mas o que Saul faz aqui para nós, meus queridos? Ele faz de surdo. Às vezes nós temos que ser assim. Tem palavras que nós ouvimos, se você começar a guardar, vai fazer mal para você. Você tem que fazer de surdo. Ah, você vai dar em nada. Ah, é? Você falou? Não escutei, fala mais alto, não estou escutando ainda. É assim que funciona. Porque às vezes nós queremos dar atenção para as pessoas que não acreditam em nós, não acreditam naquilo que Deus vai fazer em nossas vidas, e começamos a perder tempo com aquilo, com as palavras, fica remoendo. E detalhe, pode trazer uma doença psicossomática chamada o quê? Gastrite. Vai gerar gastrite nervosa em você. Falo para você porque sou vítima disso. Até que eu entendi: para, eu não posso controlar o que as pessoas pensam a meu respeito, o que as pessoas falam a meu respeito. Eu tenho que blindar meu coração. Por esses dias conversava com um rapaz andarilho na rua. Olha o poder da palavra. Tem pessoas que têm prazer de proferir uma palavra de maldade contra você, para poder colocar você lá embaixo. Eu encontrei com um andarilho e conversava com ele: por que você está na rua? Aí estou na rua, começou a chorar. Porque ele ouviu uma palavra de maldição da sua esposa e desistiu de viver. Olha o poder da palavra. Então nós devemos tomar cuidado, meus queridos. Porque nem todas as pessoas, como te falar, elas ficarão felizes com o seu sucesso. Mas você precisa blindar o seu coração, guardar debaixo da palavra do Senhor. Como podemos ouvir aqui a nossa irmã Jennifer, falando sobre a armadura de Deus. Você tem que proteger-se, estar de olho nas promessas do Senhor. Não perder a sua oportunidade. Dário foi bem feliz aqui. Não perder a sua oportunidade. Se você preparou, a oportunidade chega, aproveita ela. Pela graça divina, nós estamos aqui há 2 anos com os irmãos na frente do trabalho.
Pude falar que você não pode controlar o comportamento, você não pode controlar as palavras que as pessoas falam a seu respeito. Você não pode controlar, mas você pode blindar sua mente com o capacete da salvação. Lembro que quando eu fui separado para estar aqui com os irmãos na frente do trabalho, eu ouvi alguns dizer assim: sabe por que o pastor te escolheu? Porque escolheu você porque não tinha outro, porque a igreja não cresce, porque a igreja não prospera. E chegaram também e falaram isso. Falei: não, Deus fez promessa, é a oportunidade que Deus está me dando. Eu estou debaixo das promessas do Senhor. E graças a Deus, 3 festividades, cada uma melhor que a outra. Você precisa acreditar no seu ministério, Mateus. Você precisa acreditar na sua chamada. Porque se nós dermos credibilidade para quem não acredita em você, você está totalmente vencido. Eu pude falar também que você não pode controlar o comportamento das pessoas a seu respeito. Tem pessoas que ao andar desprezam você. Às vezes ele chega em algum ambiente, né? A pessoa cumprimenta todo mundo, menos você. Sim ou não? Eu ficava chorando com isso, irmãos. Hoje, não estou nem aí. Sabe por quê? Cada um dá o que tem. Não é ser uma pessoa fria, é amar a mim, cuidar de mim. Porque tem pessoas que alimentam com a tristeza dos outros. Está cabisbaixo, que bom, está triste. Tem pessoas que é assim, irmãos nossos, família nossa. Tem pessoas que são opressoras. Eu estava ouvindo o ensino hoje, através da Academia dos Pregadores, que dizia opressão. Lá antigamente, colocava uma pessoa sobre a tábua e colocava peso sobre ela, pensava. Então, essa é a palavra opressão. Tem pessoas que se alimentam com isso, meus queridos. Mas como você deve responder às pessoas que não acreditam em você? Quem quer saber? Através de suas atitudes. Irmão, e detalhe, tem pessoas que são usadas por Deus para poder nos forjar. Precisamos estar ligados nisso. Porque às vezes nós somos tão mimizentos a respeito de algumas áreas da nossa vida. Pode tocar isso, começa a chorar igual bebezinho. Nós precisamos nos cuidar, meus amados. Eu sempre oro a Deus que eu venha proteger minha fragilidade, porque ninguém vai bater sempre lá. Eu detestava quando alguém me acusava de tal coisa grande que eu não fiz. Porque minha mãe, quando alguém falava assim, Naldinho fez tal coisa, eu não tinha feito. Minha mãe descia o cacete, falar dessa maneira. Batia gostosinho, meus queridos. Eu cresci com isso. Então quando alguém estava ali falando com alguém apontado uma coisa que eu não fiz, já ia para cima. Falei: Jesus, ajuda, meu. Tirar esse louco dentro de mim. Graças a Deus consegui vencer. Vemos aqui que Saul, vamos terminando a mensagem, que Saul ele fez de surdo. Porém, ele se fez como surdo, ignorou. Vou pensar, a festa estava lá, foi separado por Deus, provaram a segunda vez que tinha separado. O povo apresentou, Samuel apresentou diante do povo, agora o povo se alegra, ali, o povo todo feliz, mas dá ouvido para as pessoas que não acreditam. Pelo contrário, a palavra do Senhor fala que Deus tocou em alguns e foi com ele. Nem todos acreditarão na sua chamada. Nem todos acreditarão em você. Deus vai escolher pessoas para estar ao seu lado. Você crê nisso? E tem pessoas que vão sair, mas deixa sair. Deus escolheu um grupo para estar com Saul. Vamos aqui correr. Acontece que mais tarde, os amonitas se levantam contra Israel, uma região, e insultaram eles através do seu rei. Eles agora ficam fazendo agora. Vamos fazer agora. O que nós vamos fazer? Eles vão lá, conversam com Saul, resumindo bem a mensagem. Saul vem, ele
consegue agrupar um grande exército e vai contra os amonitas. Sempre tem alguém ouvindo, meus queridos. Essa unidade, sempre tem alguém ouvindo. E a palavra do Senhor fala que através de Saul liderando o exército, Deus deu livramento ao povo de Israel. Aqueles que ouviram o desprezo dos outros chegaram assim a Saul, perguntou, olha o versículo 13, versículo 12 do capítulo 11. Então disse o povo a Samuel: quem é aquele que dizia que Saul não reinará sobre nós? Olha só. Dai-nos aqueles homens e os mataremos. Olha só a resposta. E qual foi a resposta de Saul? Porém, Saul disse: hoje não morrerá nenhum homem, pois hoje tem feito o Senhor um livramento em Israel. Você responde com atitude. Você responde com a presença de Deus. Você responde através da obra. O que diz a palavra, nós lemos aqui nessa noite, através da nossa irmã Jennifer, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra as potestades, contra o príncipe da maldade, contra as hostes no lugar celestial. Então brilha seu coração, meu querido, brilha seu coração. Proteja-se. Não deixe que palavras venenosas tenham efeito na sua vida, porque você não pode controlar a opinião das pessoas, as palavras das pessoas. Não queira controlar aquilo que você não pode, mas o seu coração você pode. Amém? Vamos colocar-nos em pé. Logo após a oração, nós vamos estar ouvindo a agenda da semana. Pai, nós louvamos a Ti pela Tua palavra. Ajuda-nos a caminhar diante do Senhor.